Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu também estou fazendo essa transmissão aqui pelo Instagram, né? Eu sou o professor Johnny, aqui do Projeto Mentorizar. Eu vou me apresentar rapidamente. Essa nossa conversa faz parte de uma formação continuada, né, para a galera do Espírito Santo. Eu fico muito contente de estar recebendo tantas pessoas, né, que, como eu disse aqui nos bastidores, elas estão no front. Elas estão ali, de fato, trabalhando com as crianças, trabalhando nas escolas. Eu que sou um pesquisador da área da educação, né, das políticas públicas educacionais, acabo não tendo tanto contato com os professores, tirando ali a parte da graduação, que eu vou lá ministrar algumas aulas. Eu vou explicar mais ou menos como é que é a minha história aí. Mas, enfim, eu quero desejar um bom dia para todo mundo das redes aí, né, da rede e das escolas que estão presentes. E eu ouvi aqui nos bastidores que uma professora ganhou um celular no dia do diretor, né? Então eu também quero um presente aí, quando for assim, quando o convidado chegar também vou ganhar um celular, hein? Vou pedir dessa forma. Brincadeiras à parte, mas vamos lá, deixa eu aumentar o meu áudio aqui, deixa eu ver se alguém está com algum problema. A galera do Instagram não vai poder ver os slides, tá? Os slides estão na transmissão aqui do Meet, beleza? A Adriana falou, deixa ela que ela é diretora, é isso aí, tá merecendo. Gente, nossa conversa de hoje tem esse título, Educação e Direitos Humanos e Violência às Escolas e nas Escolas. Primeiro, já para a gente fazer essa distinção, né? Porque não é a mesma coisa. Uma violência que acontece dentro da escola ali, como um bullying, né? Uma violência sistematizada, e uma violência que acontece a partir de um atentado, né? Então, essa é uma diferença que a gente precisa começar a fazer. Antes de tudo, quero agradecer, né? A gente conversou aqui rapidamente, né, sobre a professora Sara. Eu quero agradecer essa parceria que a gente tem consolidado, né? Eu e a professora Sara, eu cheguei até vocês por meio dessa indicação da professora Sara. Ela está nesse período da gestação e desde já desejo aí um excelente parto, né? Que seja da melhor forma possível e com saúde, né? E já a gente vai estar aí recebendo boas notícias da professora Sara Filpo, né? Bom, quem sou eu? Né? Acho que é importante a gente começar falando isso. Eu sou doutorando, né, e mestre em educação pela PUC, né, sou pesquisador das políticas públicas educacionais, especificamente, a minha tese de doutorado que eu estou desenvolvendo é sobre o processo de militarização das escolas a partir da política de implementação do PSIM, que é a política de escolas cívico-militares, né? Então, essa é uma distinção que eu acho interessante a gente fazer aqui, porque eu estou falando desse lugar, né? Eu oriento alunos, né, naquela fase final, nos seus TCCs da vida, né, no processo do CEDERJ, né, que é uma instituição aqui do Rio de Janeiro, um consórcio, né, de educação à distância. Eu criei um método de metodologia ativa para preparar quem vai fazer o seu concurso, né? Eu estou falando com professores aqui concursados, eu não sei se tem alguém aí também que é temporário, né, que é pro substituto, enfim, ou não é de carreira, mas eu preparo as pessoas que terminaram a faculdade de pedagogia, né, para fazerem concursos e conseguirem a tão sonhada estabilidade financeira. Se você já tem essa estabilidade financeira, você já passou por essa fase, mas nada impede depois de você indicar o meu trabalho também, não. Eu também sou militar da aeronáutica, tenho algumas especializações, uma delas é na docência do ensino superior e tutoria de educação à distância. Eu amo minha família, gente, amo muito, adoro correr, fazer atividade física, embora nesse momento esteja com um gelo no joelho. Vocês não estão vendo, mas eu estou com gelo no joelho, porque eu estou me recuperando de uma cirurgia no joelho. Então, por isso que eu também consigo me dedicar a essas atividades remotas, porque eu estou ficando mais em casa e tal. Então, é uma possibilidade, inclusive, de fomentar a escrita da minha tese, né? Então, também é uma possibilidade da gente fazer isso. Bom, aqui tá os meus contatos, né? Eu vou deixar isso também ao final. Eu posso disponibilizar, tá, Washington e colegas aí, quem precisar, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu posso disponibilizar essa apresentação, porque eu acho que às vezes a gente quer anotar alguma coisa e, dependendo, às vezes a gente quer visualizar algo que o palestrante falou. Eu não tenho problema, inclusive eu quero que vocês socializem essas informações que serão ministradas aqui, tá? Eu acho que é importante a gente usar esse espaço como uma forma de difundir esse conhecimento. Então, desde já digo que essa apresentação ela ficará à disposição de vocês, tá bom? Assim como preferirem. Bom, eu queria descrever primeiro a tecnologia e essa coisa da cultura digital. Então, esse mundo, né, que a gente pertence aí é um mundo que a gente está vivendo, não tem mais como. Tem os seus desafios, tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é essa. Eu estou aqui no Rio de Janeiro falando com vocês aí do Espírito Santo, do Brasil inteiro, por meio do meu Instagram. Então, essa cultura digital, a gente está falando
da forma como a tecnologia e a internet vai moldando essa maneira, né, como a gente vai se comportando, pensando e se comunicando, né? E, de alguma forma, interagindo na sociedade. Como consequência disso, a gente tem uma presença forte das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, aqui a gente está falando de cultura digital. Por que eu faço começo por esse ponto? Porque é a partir desse contexto que eu vou trazer a ideia das violências às escolas e nas escolas. E aí, vamos começar, como eu disse, a minha apresentação não ia ser uma apresentação que eu só falava, né, que eu só falaria. Então, vai ser uma brincadeira de algumas menções, e acho que aqui vocês vão poder participar mais. Né? Eu gosto de começar com essa imagem, né, porque é um cenário. Imagina que vocês estão vendo um cenário. O que vocês estão enxergando aí? Quem quiser abrir o áudio pode até falar comigo. O que vocês estão enxergando nesse momento? A galera do Instagram não está vendo nada, porque a gente só está fazendo essa transmissão. E aí, a apresentação pode ficar à disposição de vocês, caso vocês queiram conhecer melhor o nosso trabalho aqui e ver o que rolou. E aí, coloquem para mim, ou quem quiser abrir o áudio, diga aí o que você está vendo logo de cara. Quem consegue identificar aí de cara? 2 rostos de frente, uma taça no meio, Olha, na cor clara. A Adreide já foi tudo, já respondeu as 2 questões da prova. Muito bom, Adreide. Realmente, 2 rostos e uma taça. Então, essa é a dimensão, né, que a gente está vendo o fenômeno, o cenário, a partir de múltiplos aspectos, né? Tem gente que olha no primeiro momento só encontra a taça, um vaso, né, seja como você queira chamar. E tem outras pessoas que só conseguem ver 2 faces. E aí a gente teria essa perspectiva, é a perspectiva da Gestalt, né, que vai falar que o todo é mais do que a soma das partes. Esse foi um cenário fácil, né? Foi bem fácil identificar. Agora, se a gente consegue enxergar esse aqui, esse já é um fenômeno mais complicado, né? O que vocês estão enxergando aí? Estou apresentando... Árvore, gorila, leão. Tigre, um leão, uma onça. Tigre, leão, onça. É muito comum as pessoas de cara já falarem árvore. Essa dinâmica, né, da Gestalt, a gente poderia usar outras imagens que são mais complexas. É óbvio que eu escolhi aquela que você bateu o olho, né, e rapidamente encontrou. Por que eu estou trazendo isso para o nosso assunto? Porque a gente vai pensar no fenômeno multicausal, complexo, né, que envolve os autores, né, desses ataques. Eu só vou pedir para quem está com o seu áudio aberto aí. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu desativar aqui. Desativei. Então, tomem cuidado com isso aí, senão acaba atrapalhando a nossa conversa aqui. Tá bom, gente? Vamos lá. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e deixei para vocês também, para depois, caso vocês queiram seguir. E eu apresentei algumas questões com isso aqui, né? Eu botei lá o que é luz, trolls, outright, doxing. Né? Você vai falar assim, poxa, agora começou a ficar difícil, as figurinhas estavam ótimas. Agora o Johnny já começou a complicar a história. E aí eu quero saber se vocês sabem isso aí. O que é chance, doxing, outright, trolls, luz? Né? Então, é importante a gente começar assim, porque vocês estão no dia a dia, no chão da escola, e muitas das vezes os seus alunos vão trazer essas palavrinhas. Ou vão falar, de repente, ali, né, alguma coisa, né, próximo daquilo que a gente está conversando aqui. E aí, sabe aquela coisa de vou ficar com a anteninha ligada? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa menção. Se você não conseguiu, né, identificar nenhuma dessas palavras, não fique triste, porque você faz parte da minha geração, né, que não é a geração Z. Essa garotada aí, a geração mais nova, a gente tem várias gerações, X, Y, Baby Boomer, a gente poderia fazer essa menção toda aqui, mas eu não vou me ater a isso não, só vamos focar aqui no que tem mais a ver com a nossa conversa, né? E aí, eu deixei lá no meu Instagram, né, essas informações, eu já tinha apresentado no meu Instagram antes, aqui também tem as minhas redes sociais, meu canal do YouTube, depois eu vou falar essa coisa do canal do YouTube. Bom, vamos falar, agora eu já modifiquei aqui o cenário, e vou explicar para vocês o que significa cada coisa. Primeiro, quando a gente fala de trolls, vamos começar pelo trolls. Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar para vocês. Ó. O trolls é como se a gente chamasse na nossa época era quem fazia as piadas, sabe? O bobão, né? O zoador, né? Digamos assim. O trolls tem a ver com aquele que trola o outro, né? Então, nas redes sociais, né, nesses ambientes virtuais, existe esse codinome de trolls. Então, quando a gente fala de trolls, é aquele que faz uma determinada atividade de trollar o outro, tá? Luz
né, tem a ver com essas brincadeiras, né, que vão desde memes, por exemplo, das tomadas lá de Três Pinos, até assédio, ameaças violentas, né, a gente pode chamar isso de luz. É um pouco mais complexo esse significado de luz, mas a gente, basicamente, seria isso, tá? É um tipo de brincadeira de mau gosto, né? E que vai brincar com esse humor pós-moderno, esse humor que parece irônico, mas na verdade está estimulando uma violência, né? Doxing é quando a gente tem determinadas ações nas redes sociais, nesses ambientes aí, né, na deep web, ou seja, na camada mais profunda da internet, e agora a gente também encontra na parte mais superficial da internet, tá? No Twitter, no Instagram, no Telegram, a gente começa a encontrar esse tipo de doxing também, né, de determinadas ações que acontecem nesse sentido, tá? Então, muita atenção para isso, porque quando a gente fala disso aqui, né, de doxing, a gente está falando de um grande risco, que muitas vezes a gente cai, né? A galera, de repente, que é de uma geração anterior, acaba caindo numa pegadinha, sabe aquelas pegadinhas, né, que acontecem aí? Então, a gente tem as pegadinhas ou golpes, né? Que você entrega alguma coisa sem confiar necessariamente ali, ou confiando demais, né, no interlocutor, e aí você tem os seus dados vazados. Gente, isso é muito comum, se estimula bastante, né, nessas redes, né, entre os usuários, né, dessas redes sociais, que muitas vezes são jovens, né? Então, eles abusam desse doxing, que é, por exemplo, vazar o número de uma carteira de identidade, do CPF, conta bancária, ou fazer um trote, sabe? Pedir dezenas de pizzas para o endereço, né, de uma vítima. Então, eles costumam fazer esse tipo de brincadeira, né, esses jovens, né? Ou ligar para a polícia denunciando supostas plantações de maconha. Então, é muito comum também acontecer esse tipo de ação. Acho importante a gente destacar isso, porque isso tudo vai fazer parte de uma ideologia, né, dessa prática de pegadinha sistematizada, sabe? Que se chama alt-right, né? Alt-right é essa ideologia, né? Então, a ideologia de práticas do luz, não sei se vocês estão conseguindo captar toda essa lógica desse universo vocabular aqui, né, que a gente está trazendo, toda essa prática do luz vai levar a uma ideologia, né, da alt-right. Então, eu acho importante a gente destacar nesse sentido, porque, de repente, gente, vocês nunca ouviram falar isso aí. E aí, se vocês saírem da aula de hoje, da nossa conversa, com esse aprendizado, eu já estou contente, tá? Eu já estou contente porque eu acho que já dá conta de muito do que eu estou querendo trazer para vocês. Conhecer esse universo também faz parte da formação. E cada vez mais está sendo exigido de nós, professores, conhecer esse linguajar todo, esse conhecimento todo aí, tá bom? E o que então seriam chans? Ah, Johnny, esse eu acho que é um nome que parece facilmente um nome que eu conheço, chans. Chans já tem a ver com esses espaços, né, os ambientes, a plataforma ali, né, os chats, os fóruns que acontecem essas práticas. Então você deve estar falando assim, poxa, Johnny, eu achava que sabia tudo de internet. Eu conhecia o Instagram, o TikTok. Pois é, tem mais coisas que essa garotada domina, né? E domina muito bem, tá, gente? Domina tanto que praticam atos que acabam desencadeando em atentados. É por isso que a gente precisa conhecer esse universo vocabulário aí, né? Esse universo todo que envolve essas palavras. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem até me interromper, tá? Porque, de repente, eu não estou vendo os rostinhos aqui, mas estou vendo que tem a galera chegando, a participação tá ativa, a gente está quase com as 100 pessoas. Estamos com 91 pessoas aqui presentes, né? Ao vivo, né? E aí tem uma galera também no Instagram. Vamos lá? Beleza, Johnny. Eu já ouvi falar de algumas coisas disso aqui, menos mal. Você já não está tão perdido assim, né? O Twitter, que agora tem o símbolo X, né? Do Elon Musk, né? O Elon Musk comprou o Twitter e agora tem esse símbolo X. Eu costumo até brincar com os amigos mais próximos, que parece até a Caixa, né? Parece o símbolo da Caixa, do banco da Caixa, né? O TikTok, né? Que eu acho que é o mais comum, também a galera conhece bastante, tem a ver com as dancinhas, né? Com os memes, enfim. O Telegram, que muitas vezes é como se fosse um aplicativo de mensagem, mas que vai além do WhatsApp, né? Permite até o envio de mais imagens, vídeos, enfim. O Discord, gente, é aí que começa a ficar difícil agora para vocês, tá? O TikTok, beleza, a rede de geração Z, ela vai tendo, de alguma forma, um ponto de recrutamento, né? Nesse sentido. Os chans, eles são clássicos locais
para praticar o que a gente está discutindo aqui, tá? E o Telegram agora está cada vez mais abrigando subpanelas, né? E a gente pode até usar esse termo também entre os jovens, né, que compartilham essas mídias que envolvem fascismo, neonazismo, enfim. O Discord, ele é um clássico local para isso, né? O iPhone, talvez, dependendo do seu público, talvez seja o que você mais pode identificar ali do uso. É muito popular com as crianças, é um aplicativo que esconde um lado B. E aí que mora o perigo também, porque muitas das vezes as pessoas que estão do outro lado se passam como criança, né? E aí morre, de repente, dependendo do encontro, vai lá, marca um encontro e matam as crianças, enfim, sequestram. Então, tem várias coisas nesse sentido, né? Então, mora um perigo aí, né, nesse uso do iPhone. Então, é nesse universo da cultura digital, dos termos, que a gente está começando a inserir aqui a nossa fala, tá? A gente vai começar a entrar agora, de fato, no que acontece, então, nessas redes. E aqui, gente, uma fonte do que eu estou mostrando agora, o pessoal aqui que está vendo os slides, está no Twitter isso. Então, lembra que eu falei que estava na Deep Web, na camada mais profunda, no Chance, no Discord? Agora a gente já começou a encontrar algumas coisas e os pesquisadores que fazem uma netnografia, ou seja, uma etnografia nesse espaço virtual, começam a encontrar mensagens como essas, né? Minhas vítimas preferidas são as garotas bonitas. Então, um jovem escrevendo isso. Ódio contra as mulheres bonitas. Então, é a misoginia presente aqui nessa postagem. Então, esse é um exemplo, né, que está no Twitter, na camada mais superficial da internet. Então, a gente tem as novas sociabilidades da internet aqui, e aí o luz. O luz é esse humor pós-irônico do mundo submundo digital. Então, esse humor que parece ali, sabe? Você vai achando que... Alguém quer falar alguma coisa? Não, beleza. Esse humor que vai sendo tratado, né, de uma forma mais delinquente e que acaba sendo influenciado por uma extrema-direita, né, que vai causar impactos sociais, né, que vão além desse discurso de ódio, né, que vai afetar a política, a criminalidade, a educação, né, a educação pública. Então, a gente precisa abordar esse fenômeno, né, de uma forma que não tratar apenas como um caso isolado, mas como uma urgência social. Lembra a nossa taça e os rostinhos lá, o gorila e a árvore? Lembra que a gente estava olhando só um fenômeno, um cenário? É um fenômeno multicausal. Então, não é só a taça, não é só o rosto, sabe? A gente precisa olhar esse fenômeno de um modo multicausal. Então, é complexo, que vai demandar de muitos olhares, muitas observações, muitas áreas de atuação e uma intersetorialidade, uma atuação com vários setores, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar isso também, né? Então, esse é a primeira observação que eu quero trazer para vocês, né? Então, eu estou vendo que a galera está entrando aqui firme. Chegou mais gente aqui. Temos 93 pessoas aqui já participando, hein? Então, daqui a pouquinho a gente está cruzando as 100. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse modo de vida delinquente, né, a partir do uso do luz, e aí se você escutar o seu aluno falando, luz, e às vezes eles usam abreviações, ele está falando desse humor pós-irônico, né? O que é um humor pós-irônico? Ele vai falar assim, eu vou te matar, mas esse estímulo de, eu vou te matar, ficando só na brincadeira, não, faz isso mesmo, vai lá. Então, o que acontece, eu vou explorar um pouco mais isso mais para frente, é que muitas das vezes esses chats, esses jogos, Minecraft, enfim, jogos de tiro, eles não são um perigo em si. Obviamente que são um perigo, né? Porque está estimulando aquela coisa da violência, enfim. Então é preciso entender a questão da faixa etária. Mas a grande observação que eu quero trazer para vocês é o perigo nos chats, que muitas das vezes é um gancho para uma outra comunidade da Deep Web, em que se vai praticar o luz e todas o alt-right, as subpanelas e os ataques, os massacres. Então, é aqui nesse sentido que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Desse modo de vida delinquente, né, de cooptação da extrema-direita, que vai cooptar nesses jogos para outras plataformas, tá? Em outros espaços. Então, os trolls, lembra que a gente falou dos trolls? Olha aqui, tem esse tipo de manifestos, né? Então, eles afirmam que agem apenas na zoeira, né? Então, o luz seria aquilo que a gente entende como zoeira, né? Tipo uma brincadeira, sabe? Então, hoje, gente, talvez você fale, mas na minha época isso podia. Não, nas redes sociais hoje, isso acontece de uma maneira mais incisiva, né? E vai sendo cooptada, né? Então, o doxing é essa publicação de dados pessoais que eu havia mencionado,
né, que eu deixei lá no meu Instagram algumas enquetes para vocês conhecerem. Talvez vocês nem nunca ouviram falar isso aí, já aprenderam bastante aqui hoje, né? E aí, o que eu quero trazer? Não só uma observação, mas eu quero embasar a minha fala. Quem tiver interesse, eu já disse que vou socializar esse material, então quem tiver interesse de conhecer um relatório, né, que é o extremismo de direita entre adolescentes e jovens do Brasil, eu usei muitas informações sobre isso aqui, tá? Lá tem uma menção sobre a preferência desse uso do termo extremismo de direita. Porque aqui eu não estou assumindo um posicionamento político, tá, gente? Estou usando um termo que vem sendo utilizado pela literatura especializada, né, e pelo sistema das organizações das Nações Unidas. Então, esse termo está previsto, tá? Ele vem sendo utilizado. Então, é uma definição, né, em relação a essa pauta, no que se chama, né, de extrema-direita. O que é uma extrema-direita, então? Johnny, eu nunca ouvi falar. Às vezes as pessoas falam que eu sou de extrema-direita, eu não sei. Aqui a gente poderia voltar lá nos jacobinos, né, e girondinos na França, que era essa ideia de esquerda-direita do parlamento, mas eu não vou nem me aprofundar nesse sentido. Eu vou explicar para vocês o que é uma extrema-direita, né? É a definição desse fenômeno que está pautada em perspectivas políticas que inclui, por exemplo, a defesa de um pensamento deturpado, né, da lei, da ordem, né, de um abuso da força policial, né, como uma solução estrutural, né, para o problema da violência. A ideia do antiparlamentarismo, do antipluralismo, né, de perseguição a qualquer pensamento de esquerda, do racismo, da misoginia, né, aquele ódio às mulheres que a gente viu na postagem, as ideias de xenofobia, tudo isso está no campo da extrema-direita. Então, a gente precisa compreender que esse processo de cooptação da extrema-direita se dá por meio das interações virtuais que eu acabei de mencionar inicialmente na minha fala. E o jovem ou adolescente, ele é exposto com frequência, né, a conteúdos extremistas, que são difundidos em aplicativos de mensagens, jogos, fóruns de discussão e redes sociais que eu havia mencionado. E aí a gente tem como resultado esse tipo de situação que a gente teve aí, foi noticiado recentemente, nessa semana aí, o autor do ataque na escola de Sapopemba, né? Ele postou conteúdos racistas e neonazistas nas redes sociais. Então, esse é um elemento a ser pensado, né? Que esse contexto está dentro desse universo de ideologias racistas, neonazistas, né? E o autor desse atentado, né, ele tinha vários posts nesse sentido aí. Então, a gente não pode desconectar. E é importante a gente entender esse fenômeno a partir dessa complexidade, que eu acho que facilita a nossa análise. Eu vou chegar ao episódio de Aracruz, que eu acho que talvez seja o episódio que tenha mais conexão com vocês, né, a galera do Espírito Santo aí. Então, por que e como essa violência atinge as escolas, né? Não se revela muito, não é incomum o fato de ex-alunos ou ex-alunos de instituições escolares tornarem essas instituições local para atentados. E aí a gente sempre se pergunta, por que então, né, ele escolhe uma escola e não um ponto de ônibus, né? Então, muitas vezes esses motivos, né, o que motiva esses jovens tem a ver com o sentimento de exclusão, de vingança. Muitas vezes está ligado diretamente à violência, ao bullying, né? Então não é mera coincidência, né, que essas motivações estão nesse sentido aí, né, e trazem aproximações ideológicas que eu havia mencionado, teorias nazistas e fascistas. Muitos dos jovens têm lá posts, imagens com a caveira, a suástica do nazismo. Então, nesse sentido, né, casos de ataques com armas de fogo nessas escolas, né, que são praticados pelos alunos, são normalmente associados a isso que eu tinha falado, né, ao bullying, a todas essas situações aí. Autoritarismo parental, né, um conteúdo disseminado em redes sociais e aplicativos, né, de troca de mensagem, como o Discord, né, como a gente tinha mencionado lá anteriormente, tá bom? Então é importante vocês ficarem ligados nisso aí, entenderem essa dimensão, né? Então, estratégias de atração e engajamento acontecem, né, por meio dessas redes sociais. Lideranças neonazistas vão usando música, os games, atividades lúdicas, eles usam personagens de desenhos animados e memes, né? Vão se tornando mecanismo de sedução, né, para esses jovens de todo o mundo, com o objetivo de angariar simpatia a ideias de extremismos de direita. Durante a pandemia, né, isso foi mais intensificado, porque as pessoas estavam mais imersas, né, nessa questão das redes sociais. Não que hoje não estejam, tá? E aí, gente, o grande perigo é essa janela de contágio,
né, que a gente pode dizer que é de 13 a 14 dias após um ataque. De 13 a 14 dias após um ataque, começa a ganhar notoriedade, né? Isso começa a ganhar. E aí a gente tem históricos, né, de inspiração, como o caso de Columbine, né? Columbine foi em 1999, foram 15 mortos, e a escolha das roupas e das armas, todo o exibicionismo, a identificação com grupos neonazistas, ela não é à toa, né? A gente sabe que a violência ela não é apenas física, né? Ela também pode ser verbal, psicológica, pode ter um efeito profundo na vida dos estudantes, né? Então, a gente pensar nessa violência nas escolas e as escolas, é importante lembrar, né, que para cada escola é um problema diferente, né? Então, a gente pode ouvir histórias de estudantes que foram vítimas de bullying, sofreram assédio, né? Então, a gente discutir esse impacto da violência nas escolas é fundamental, né? Então, é importante de discutir isso aqui. Então, como pode, né, como a gente pode tornar as escolas, né, um ambiente seguro? Né? Como a gente vai poder transformar a escola num ambiente acolhedor? Né? Então, como a gente vai poder trabalhar de perto com os pais responsáveis para prevenir o combate à violência? Então, são questões que a gente não vai ter todas as respostas aqui. Como eu disse, eu vou buscar conversar com vocês, né? O que a gente pode fazer com os indivíduos para ajudar a prevenir, mas a gente não tem todas as respostas. E muitas das vezes essa resposta ela é complexa. Não é só colocar um policial na frente da escola. Se é o estudante que vai entrar, não adianta fazer reconhecimento facial. Se quem está cometendo os atentados são os estudantes, aí o reconhecimento facial perde sentido. O estudante vai entrar. Então tem toda uma lógica, né? A gente tem que discutir esse tema, apresentar perspectivas, né, diversos atores envolvidos. Então essa conversa ela vai nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta, a galera que está por aqui, se vocês quiserem também. Temos 94 pessoas aqui ao vivo, gente. Depois printem aí, marquem meu Instagram lá, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer, eu vou dar um momento também para vocês fazerem algumas perguntas aí no finalzinho. O Discord, como eu tinha mencionado, é essa plataforma. É a plataforma com o maior número de subculturas, gente, de TCC. Gente, TCC aqui não é trabalho de conclusão de curso, não. Talvez você, pedagogo e pedagoga aí, deva conhecer esse termo TCC. TCC que o Johnny está falando é o trabalho de conclusão de curso. Não, é True Crime Community. A gente está falando de uma plataforma, né, de um espaço, né, que vai reunir esses incels, esses indivíduos, né, os neofascistas, neonazistas. Então, o True Crime Community traz isso, né? Então, quando eu falar TCC, é isso, é mais um aprendizado que você está tendo aqui, né? Então, é uma subcultura online de extremismo violento, né? Então, geralmente, são adolescentes a partir dos 10 anos, crianças e adolescentes, né, de 10 até jovens, né, adultos com 22 anos. Então, o Discord é essa maior plataforma que tem aí, né, para essas subculturas. Então, muitas pesquisas hoje, né, que analisam esse campo, né, que a gente está falando aqui, vão mergulhar no Discord. Né? A gente tem aqui uma imagem que mostra... Alguém me manda o convite, né, de alguma comum TCC no Discord, está vendo aqui? Ó, eles pedindo, ó. E aí as imagens com arma... aí olha só a mensagem do Mike aí, no exemplo que eu trouxe para vocês. Eu vou morrer, e tem um palavrão. Mas ainda faço muita merda antes disso. Então, eles começam a dar sinais, e muitos dão sinais antes. Então, já começa o desafio para nós, né? Então, vamos trazer aqui alguns dados. A galera do Instagram não está vendo os slides, mas está acompanhando a nossa conversa aqui. Dados levantados pelo Washington Post, né, até maio de 2022. Eu trouxe esse recorte até maio de 2022, porque 2023 já é mais complexo para a gente trazer esses dados, né? A gente tinha 554 vítimas ao todo. 185 mortes, 369 feridos. Johnny, 331 escolas atacadas? Exatamente. Em 2021, foi o ano com o maior número de eventos. Foram 34 incidentes. E, gente, os Estados Unidos é um país que tem maior processo de militarização, né, das escolas. Tem todo o processo ali, o processo de militarização no sentido de implementar segurança, políticas de segurança, catracas, detector de metais. Isso não impediu. Então, a gente já sabe que a resposta não é só essa, né? Então, 311 mil crianças em idade escolar nos Estados Unidos foram afetadas pelos tiroteios ou expostas à violência armada. Aqui no Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu vou fazer estou pesquisando a minha tese, ainda tem mais um fator complicador. O processo das milícias, o processo da criminalidade, né, das facções. Muitos alunos deixam de ter aulas devido aos eventos, né,
de criminalidade, tiroteios, enfim. Então, tem outro fator complicado. Então, é importante a gente não tratar tudo isso como terrorismo, né? Porque esses casos de cooptação de adolescentes, pelo extremismo de direita, vai no sentido de focalizar exclusivamente não adianta só a gente exclusivamente prevenir os atentados, né? Porque a gente também tem que prevenir que os adolescentes sejam cooptados por esses grupos de discursos de extrema-direita, né? Para que não seja incentivado esse cometimento de atos, né? Deixa eu só ver que tem gente chegando aqui para aceitar. A gente vai cruzar, olha só, a gente vai cruzar as 100, hein? Espera aí. Estamos fechando 96, hein? Vamos bater a meta aí de 100 pessoas. Vamos lá? Então, vamos dar continuidade então agora aos dados mais importantes para nós, né? Eu trouxe o contexto dos Estados Unidos, agora eu vou falar do Brasil. Gente, é importante falar que esse fenômeno é novo, né, na história, né? A gente pode pensar nesse sentido aqui, porque antes dos anos 2000 a gente não tinha. Então, a primeira década dos anos 2000 ele começa a aparecer, né? Então, ao todo no Brasil, a gente está falando do recorte até 2022 ali, tá? A gente tinha 16 ataques, dos quais 4 acontecem no segundo semestre. Então, 35 vítimas fatais, 72 feridos. Esses números aqui já aumentaram, tá? Esses dados aqui são de 2022. Então, se a gente considerar os 2023, a gente aumenta ainda mais isso aqui. E aí que vocês... Aqui eu vou fazer uma tempo bem rápida para vocês entenderem essa lógica. Gente, por isso que eu acho legal a gente divulgar esse material, né? Olha a linha do tempo. A gente tem Salvador em 2002, depois Itaiúva em 2004. Aí, isso tudo no primeiro semestre. Cariacica, no Espírito Santo, em 2008. Rio de Janeiro, em 2011, 13 mortes. Depois Santa Rita. Depois Goiânia, e assim vai. Até que a gente tem Suzano, né? Suzano que é o principal, as 9 mortes ali. E assim, o Rio de Janeiro em 2022, 6 mortes, e assim a gente poderia trazer também para 2023. Considerando, né, o recorte temporal de 2022, de 22 ataques em 21 anos, 9 ocorreram nos últimos 8 meses. Nos últimos 8 meses, a gente tem ali a quantidade de aumento, né, no sentido de ataques. Então, a gente começa a perceber uma janela de contagem. Por mais triste, né, que seja o que eu vou falar aqui agora, infelizmente, esse caso que a gente viu em Sapopemba não vai ser o último. Infelizmente, eu estou gravando isso. Então, a gente vai ter outros eventos. A grande questão é o que fazer para evitar, né, para evitá-los. Então, a gente precisa pensar nesse sentido também. Então, a gente já percebe aqui que é um fenômeno recente muito potencializado pelas redes sociais. Então, a gente tem essa lógica a ser analisada, tá? Eu poderia entrar em cada caso desse aqui, falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi o que teve mais mortes, né? Poderia também explorar um pouco mais o contexto de Vitória, né? Em Cariacica, ou mesmo no Espírito Santo, né? Então, a gente poderia trazer esse contexto de vocês aí. A gente vai falar um pouquinho de Aracruz, mas é só para vocês terem uma noção que na linha do tempo a gente está falando dos anos 2000 para cá, 2002 para cá, tá bom? E nesse sentido, a gente tem aí esse aumento, tá? E aí, percebam o seguinte, ataques em 2022, 2023, mas eu não estou considerando esses últimos, tá? Esse 1 e 2 é primeiro e segundo semestre, né? Quero chamar a atenção de vocês para esse de Barreiras, na Bahia. É uma escola cívico-militar em que uma estudante com deficiência foi morta, ou seja, não impediu. Em Mesquita, né, em novembro de 2022 ali, a gente tem também, em novembro de 2022, Mesquita, no Rio de Janeiro, e Aracruz, que é o contexto de vocês, em que a gente teve 4 mortes. Então, foi um professor, né, uma professora que faleceu. Então, foram 3 profissionais, na verdade, né, que faleceram. Então, é importante a gente destacar também uma coisa que, quando perguntado, né, ele entrou com arco e flecha, né, que ele usou uma besta, que se chama besta, mas o nome é o nosso arco e flecha, né, para quem não conhece esse termo. E aí, quando perguntado, a professora perguntou assim, nossa, mas você ia fazer isso com a gente? E ele disse, não, professora, com você não. Então, é importante essa relação, né, de proximidade, não só de uma professora, mas de todo um contexto escolar, né, com os estudantes. Né? Eu sei que a gente é muito assoberbado com muitas tarefas e manter essa relação com o aluno, ela dá trabalho. Né? Ela dá trabalho. Manter essa relação de conhecer a realidade, saber como ele está, ela dá trabalho. Mas essa é a complexidade da nossa profissão, né? Ser educador. Né? Então, é isso. Então, a gente consegue acompanhar aqui, estou vendo que no Instagram tem muitas pessoas aqui ouvindo,
e prestando atenção também, números de atentado contra as escolas, né, ocorridos no Brasil. Então a gente começa a observar aqui, ó, Rio de Janeiro, né, que a gente teve em 2011, a gente tem aqui São Paulo, né, então são números que vão aparecendo, Realengo, gente, deixa eu ver que tem gente chegando aqui para pedir autorização para entrar. Deixa eu aceitar esse pessoal aqui. Aí a gente fecha, hein? Ó, 97 pessoas participando. Olha que interessante. Interessante no sentido de dados alarmantes, tá? Não que seja legal. Mas olha só. Em Aracruz, a gente tem Aracruz de 2022, que é a realidade de vocês, era um adolescente de 16 anos. O nome não foi divulgado. Inclusive, essa é uma política que tem sido adotada, não divulgar para não ganhar notoriedade, porque isso muitas vezes é o que estimula esses ataques. Ele deixou 4 mortos, né, no total, e 13 feridos. Foi lá na região metropolitana de Vitória, né, vocês conhecem muito bem. Esse caso de 2011, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, marcar. Ó. Esse caso aqui de 2011, que é o contexto do Rio de Janeiro, foi um rapaz de 23 anos que invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, onde ele havia estudado e matou a tiro 12 alunos adolescentes. Então, com idades entre 13 e 15 anos. Foram 10 meninas e 2 meninos. Então, ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir. Então, aqui a gente já tem uma perspectiva da misoginia presente. Esse aqui de Suzano, de 2019, eu quero chamar a atenção de vocês, né, que foi um jovem de 25 anos, ele invadiu a escola Raul Brasil, né, e matou a coordenadora pedagógica, a inspetora e 5 alunos, entre 15 e 17 anos. Então, além das armas de fogo, foi uma dupla, né, foram ex-alunos, né, eles portavam também, gente, uma machadinha. Então, assim, percebam como isso é aterrorizante. Portavam machadinha, arco e flecha e coquetéis Molotov, que aprenderam a fazer na internet. Então, antes do massacre, ele matou o seu tio, né? Um dos rapazes matou o seu tio. E há ainda um terceiro adolescente envolvido no massacre, mas a investigação ocorria, então, em segredo de justiça. Só para vocês terem uma ideia desses que chamam mais atenção. E a gente poderia falar desses mais recentes, mas eu acho que isso já está nas redes e a gente acaba tendo contato. Vamos falar do contexto de vocês, pessoal aí do Espírito Santo. Aracruz. Aracruz, 2022, adolescente de 16 anos, né, como eu disse. Ele vai deixar 4 mortos e 13 feridas. 13 pessoas feridas. E a gente tem que contextualizar, né, que são adolescentes que são usuários dessa subcultura extremista. Né? Percebam o layout de como ele entrou. Uma máscara de caveira, né, ele acha que está num jogo. Mas se você olhar para essa imagem dele, parece que é um perfil de um jogo, né, de tiro. Então, aqui eu tenho uma transcrição do trecho que ele fala, né? Então, na posse de uma pistola, com uma imagem da suástica, na tela de computador ou televisão, né, ao fundo ali, esse adolescente ele apresenta uma narrativa que vai justificar o porquê de atacar as escolas. E olha só a justificativa que ele dá. É porque ele diz que os professores, eu chamo a atenção de vocês, isso está lá, né, na descrição do vídeo dele, para ele, os professores fazem parte de um sistema voltado a infectar e doutrinar os alunos. Essa é a justificativa que ele dá. E que as crianças estariam infectadas, né, e não tem mais solução. Por isso, ele diz que vai cortar o mal pela raiz. Se vocês pesquisarem a origem lá, as razões desse jovem, tá lá esse trecho dele, tá? Então, ele ainda faz uma referência, porque ele também ataca uma escola particular, né? Ele depois, no final, ele acaba pulando, né, e atacando uma escola particular. Então, olha a justificativa para atacar a escola particular. As escolas particulares para ele são habitadas por filhos e netos de maçons, né, como é praticado, né, e aí ele vai praticar esse crime numa guerra em que ele acha que não dá para só ficar se defendendo, você tem que atacar com todas as forças. Percebam a complexidade, né, que está motivando esse jovem. Onde ele está aprendendo tudo isso? Né? E aí, quais são as vítimas? São essas. Ele matou a Selena, essa criança aí, e as 3 professoras. Então, essas são as vítimas dessa subcultura extremista. Né? E eu espero que não sejam vocês, gente. É isso. Né? Porque vocês provavelmente podem ter colegas que presenciaram esse evento ou outros eventos, colegas que presenciaram eventos que foram desbaratinados, né? Porque esses são os casos que chegam à mídia. Ainda tem outros que a gente vê no dia a dia aí e que não são levados. Eu tenho certeza que vocês teriam vários relatos. Eu tenho relatos de colegas que escutaram barulho de uma movimentação de mesa e acharam que era uma situação
de atentado. Né? Quando acontece um atentado, a gente fica no estado de alerta. Eu tenho amigos que um aluno encostou nele depois de um atentado, ele achou que estava sendo atacado, sabe? Ele ficou naquele estado de alerta. Então, tem todo esse medo. Né? Então, são os casos que chocam, como foi o caso da Elizabeth Tenreiro, né? A escola de Blumenau, em Santa Catarina. Então, tem 4 crianças foram mortas, né? Num ataque à creche em Blumenau. Foram crianças tão pequenininhas, gente. Então, assim, isso dói o coração, mas são casos que chocam e começam a aparecer aí, né? Como eu disse, existem ataques que são evitados. Esse levantamento feito nos portais das notícias brasileiras, né, das notícias aqui do Brasil, já nos dão uma noção. É óbvio que esses são só os registrados, né, que a gente tem aqui, um levantamento, e tem outros que não foram constando aí, né? E você provavelmente faz parte desse levantamento aqui. Né, você poderia incrementar esses dados aí, tá bom? Número de ameaças às escolas, né? Então a gente tem aí o número de ameaça. A gente não pode esquecer que a quantidade de armas em circulação aumentou 473% nos últimos 4 anos, nos últimos anos, principalmente por causa dos registros de CACs, de colecionadores, né, de armas. Então, isso tudo faz parte de uma lógica hipermilitarizada, né, que está dentro da minha pesquisa, né, de militarização das escolas. Esse contexto de hipermilitarização, a gente poderia buscar as raízes lá, por exemplo, no atentado de 11 de setembro, né, toda a lógica de guerra que tem agora está sendo fomentada entre Israel e Palestina. Então, é um contexto de hipermilitarização que a gente está inserido. Né? Então, o número de ameaças de ataques contra as escolas começou... a gente tem um pico em 2022 ali, né? Então a gente tem ali, na Bahia, principalmente. No Brasil, a gente tem esses 26 casos aí. A gente poderia incrementar esses números aqui, só para vocês terem uma ideia do contexto. Johnny, beleza, eu fico ouvindo você falando, eu fico pensando no que eu posso fazer, né? Quais são os outros problemas. Muitas das vezes, professores são ameaçados por pais armados, né? Essa imagem é uma imagem real, né, de uma manifestação de amigos aqui do Rio de Janeiro, que o pessoal do Instagram não está vendo as imagens, mas a gente está trabalhando as imagens aqui no Meet, tá? Então, a gente tem que começar a pensar a saúde mental dos professores, né? Porque eles foram ameaçados por pais. Né? Tem pais que chegam lá armados e falam, se você não fizer isso, sabe? Esse contexto de violência. Né? Então, quando um ataque violento acontece numa escola, você aumenta a probabilidade de ataques semelhantes se repetirem, né? Que é o que a gente chama de efeito contagem. Tem uma pesquisadora, né, lá da USP, ela é do monitor de debate político, lá no meio digital da USP. Ela vai dizer que esse fenômeno do contágio, né, o efeito contágio, ajuda a explicar a proximidade entre os ataques. Né? Por exemplo, a creche de Blumenau, em abril, né? E o atentado a uma escola de São Paulo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque diante de um cenário como esse, de Sapopemba, a gente pode encontrar outros, né, nesse sentido. Então, o que a gente está chamando de janela de efeito contágio, né, é quando há um potencial de imitadores, de imitarem isso. Né? Então, muitas das vezes esses grupos no Twitter ou na Dark Web vão homenagear jovens, né, que feriram 1 ou 2 professores, mataram mais. Então, eles querem visibilidade. Por isso que uma das ações é não dar notoriedade para essas ações. Então, é importante te destacar isso aqui também. Então, qual seria a solução? Eu trouxe uma frase aqui, que é interessante, que eu peguei nas redes sociais aí, ó. Não basta cobrir o país até os dentes de policiamento, se não tentar trabalhar a fonte, a normalização da violência, a postura agressiva, intolerante, como se fosse um traço normal da personalidade. Não adianta só botar rondas ali. Então, o Ministério da Justiça, nesse governo atual, já anunciou uma ação. São 150 milhões a serem liberados, né, foram liberados, para fortalecer rondas no entorno da escola. Né? Então, tem aí uma força-tarefa que foi implementada com 50 policiais inicialmente para fortalecer esse monitoramento de ameaças desse tipo na internet, desmantelar esse tipo de ação. Né? Então, o governo federal ele decretou, por um decreto interministerial, ele criou um grupo de enfrentamento, né, para essa questão nas escolas. E aí, nesse grupo, teve o Ministério da Cultura, do Esporte. Né? Então, foi elaborada uma política nacional, né, de enfrentamento à violência nas escolas. Tá? Então, esse enfrentamento tem que ser trabalhado a partir de múltiplos aspectos. Nessa dimensão interpessoal, que eu havia mencionado, de ter um contato do professor
né, dos profissionais da educação, porque não é só o professor, né, os profissionais da instituição podem perceber determinado comportamento, né? Então, o trabalho com esses conflitos, né, nessa convivência na escola, vai demandar essas dimensões aqui, né? Uma dimensão interpessoal, uma dimensão curricular, né? A gente sabe que tem prescrições na própria LDB para trabalhar a questão da violência, né? A questão do ECA, né? Dos direitos humanos, né? E a perspectiva institucional, né? Então, a gente tem orientações, né, normativas ali, né, que vão dar direcionamento, inclusive, para pensar o currículo. E essa formação que eu estou trazendo aqui para vocês, ela faz parte desse movimento, né? Então, também de uma apropriação desse conteúdo, desse conhecimento. Vocês aprenderam bastante coisa aqui, né? Muitos termos que podem ser usados. É muito engraçado, né, que eu estou acostumado a ministrar as aulas com as minhas alunas e eu peço para que abram as câmeras. E aqui eu não estou conseguindo enxergar vocês. Eu vou parar de apresentar rapidinho para ver se eu vejo vocês, porque tem muita gente hoje na sala. E eu fico contente de ver tudo isso. Olha, o pessoal abriu a câmera, eu gosto assim. Que aí eu consigo ver as pessoas. Estou vendo o Zucoloto aqui, está aparecendo para mim, Adriano de Jesus. Apareçam todos aí que eu vou fazer um print, hein? Fazer um print e mandar para o Washington depois para o pessoal de falar dessa formação. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa conversa, que esteja fluindo bem, né? Esteja sendo útil para todo mundo. Então, a ideia é essa mesmo, né? Trazer a perspectiva, e eu vou abrir um tempinho para vocês fazerem uma pergunta. Ó, tem pouca gente sem câmera, eu gostei de ver, mas aí eu vou guardar essa imagem aqui pro coração. Depois printem aí também, tá, Austin? Print e depois me mande essa foto aí. Valeu, deixa eu voltar a apresentar aqui. A gente está caminhando para o fim já, tá bom? Como eu estava mencionando, essas perspectivas, né, de atuação multidimensional, né? Então, essa perspectiva que vai buscar a visão interpessoal, institucional e curricular, vai demandar também para a gente uma apropriação, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer. Mas o que a gente tem que falar é que há uma operação Escola Segura em ação, né? Todo esse projeto que eu havia falado já aprendeu jovens, né? Prendeu adultos e aprendeu jovens, né? Conduziu suspeitos, né? Então tem buscas e apreensões, tem boletim de ocorrência, casos de investigação, né? Eu fiz uma busca lá no site de como fazer essa denúncia. Depois eu posso mostrar para vocês aqui no finalzinho. Então chega de violência. Então a gente tem medidas aí emergenciais. Isso vai resolver? Talvez não, mas a gente precisa começar por algum lugar. Isso já é uma política pública, né, que está acontecendo. E é importante a gente saber. Então a gente precisa ter um canal de comunicação. E a gente percebeu que teve um crescimento, né, dessas denúncias a partir de um canal, que até então a gente não tinha, a gente tinha que ligar para a polícia. Então hoje a gente tem um canal de comunicação direto, né, das escolas. Eu sei que em muitas redes, assim como no Espírito Santo, você tem um botão do pânico, né, que você aciona diretamente a polícia, né, lá na sala da gestão você tem um botão do pânico para você acionar diretamente a polícia. Em algumas regiões isso está sendo implementado também, né, mas a gente precisa pensar, por exemplo, a educação crítica da mídia, né, de pensar esse combate à desinformação, às fake news. Muitas das vezes a gente recebe no nosso Instagram. Quantas vezes vocês não receberam no período eleitoral aí uma informação que não está batendo, né, com a fonte, né, com aquilo que é a veracidade dos fatos, né? Então, esse ambiente escolar ele deve ser saudável, acolhedor, e você deve propiciar esse trabalho pedagógico, né, de combate à desinformação, né? Porque isso também vai permear os variados componentes curriculares, desde as séries iniciais do ensino fundamental, ali, educação infantil, até o ensino médio. Você pode trabalhar essas perspectivas da cultura digital dentro das faixas etárias. Eu estou dando uma proposta para vocês, uma possibilidade. Vocês vão sair dessa formação hoje pensando assim, poxa, aquele professor lá do Mentorizar, o professor Johnny, me deu algumas ideias para pensar a mídia, né, para pensar esse combate à desinformação, pensar nesse ambiente escolar, né, de uma forma mais saudável, acolhedora. Isso, gente, esse ambiente saudável e acolhedor está previsto na Constituição, tá? No artigo 205. Lá na Constituição fala assim, a educação, direito de todos e dever do Estado, né, da família, enfim, será promovida, incentivada em colaboração com a sociedade. E aí, qual é o objetivo? O pleno desenvolvimento da pessoa, né, preparar para o exercício da cidadania, né, para a qualificação do trabalho. Então, está tudo isso aí, né? Então, a gente tem aqui alguns resultados da Operação Escola Segura, né? Foram delegacias, né, que foram montadas, foram organizadas, articuladas a partir de uma força-tarefa, né, de ações contra a violência nas instituições de ensino. A gente teve o crescimento desses dados aí da Escola Segura, esse dado aqui é de abril de 2023. Percebam o pico que a gente teve aí. Ó. O pessoal do Instagram não está vendo, estou vendo o pessoal comentando aqui. A gente estava passando os slides aqui no Meet, tá?
a gente teve um pico de denúncia, porque encontraram uma forma. É óbvio que a gente também tem que pensar quem de repente não fez um trote. Eu acredito que isso não deva acontecer tanto, porque as pessoas devem tratar isso, mas a gente tem, né? Inclusive é um risco também. Então, até para fazer essa investigação do que é um dado falso, um dado real de uma denúncia, é importante também ter uma estrutura, né, para fazer esse aparato de investigação aí. Então aqui, ó, esse é o site que eu apresentei para vocês, ó, esse é o site em que você pode dar uma olhada de como fazer denúncias. E aí tem um espaço assim, ó, bem tranquilinho, ó, de fazer, ó, Escola Segura. Eu até pensei que tinha um telefone, eu fui lá, fiz essa pesquisa para poder registrar, porque às vezes a gente fica aqui falando e tá, como é que eu faço? Então, de repente, você pode mandar essa apresentação para alguém, né, indicar, ou mesmo lá, dar uma olhada para ver como é que é, né? Esses são os canais de denúncia ali do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Gente, eu tenho o meu canal no YouTube e eu fiz uma discussão, como eu disse, a gente não vai conseguir esgotar tudo aqui, então eu fiz uma discussão, inclusive foi uma aula sobre redação, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, desses impactos sociais e culturais das plataformas de mídias digitais. Então eu faço um convite, foi gravado no dia 6/10, tá lá no meu canal do YouTube, tá? Você pode assistir. Eu trago com mais profundidade esses impactos sociais, né, nas plataformas, mas eu trago um contexto educacional, né, para análise. Porque isso, inclusive, tem aparecido nos temas de redação, tá? Então, tem tudo a ver com o meu perfil de trabalho, que é com os professores que vão fazer concursos aí. Então, tem tudo a ver. Inclusive, a prova de Minas Gerais agora falava sobre disciplina, né, sobre os desafios com a tecnologia. Então, isso tudo está dentro do contexto, né, de que a gente pode pensar em redação. E aí, como o currículo, então, pode ajudar? A gente está pensando em tudo isso, então a gente tem que fomentar o desenvolvimento do trabalho no campo midiático. Então, a escola deve ser fortalecida. Alguém está fazendo alguma pergunta? Deixa eu desativar o som aqui. Washington, obrigado. Parabéns pela clareza da apresentação. Ótima temática. A gente já está quase encerrando. E a minha ideia era essa, né? Tentar trazer da melhor forma possível para vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar aí também. Fiquem à vontade. Pode falar, Luiz Carlos. Bom dia, seres biológicos. Coincidência, você falou sobre o concurso de Minas Gerais, da Secretaria de Educação. Uhum. Eu participei, eu estive lá. Eu sou da história e eu fiz a prova. Uhum. Num contexto geral, eu não achei a prova difícil. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, legal. É bom trazer essas experiências, porque às vezes a gente está falando aqui num campo muito acadêmico, mas isso está aparecendo, inclusive, nos concursos. Então, percebam que essas são temáticas que estão sendo pautadas nos debates culturais, nos debates midiáticos, mas também em concursos. Então, de repente, você que vai fazer um concurso aí tem que ficar ligado nesse assunto também, né? Por isso que eu explorei bastante isso lá com os meus alunos, tá bom? Então, esse fomento aí com o trabalho de campo, né, mais midiático, né? Então, a escola tem que fortalecer ações, né, de desenvolvimento aí com o trabalho das tecnologias. Não apenas pensando na substituição de mídias ou uma mera convivência com o artefato, que essa é uma grande discussão, você apenas conviver com o artefato tecnológico, mas sim inserir o estudante, né, no entendimento do uso correto, coerente, cidadão, né, dessa comunicação, dessa tecnologia. Então, a gente precisa salientar também que a gente teve uma redução gradativa da presença de componentes curriculares das ciências humanas e sociais aplicadas, né, no novo ensino médio, por exemplo. Substituídos ali pelos percursos formativos, as trilhas de aprendizagem. Então, essa é uma discussão. Então, o aluno está tendo menos oportunidade de discutir, de conversar, né, na área das ciências humanas. Então, a gente está tendo muito essa formação aligeirada, pensando na formação, né, de uma colocação no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar também quais são os espaços de troca. Quais são os desafios, então? Papel da educação, da escola, dos professores. E aqui eu trago uma mensagem, né, para vocês. Então, a gente, enquanto professor, a gente foi muito exigido no sentido de mediar diversas linguagens, né, oportunidades educativas. A gente foi muito demandado depois da pandemia, principalmente depois da pandemia. Eu, por exemplo, comecei a atuar muito durante a pandemia nas redes sociais. Era algo que eu não fazia muito, eu ministrava aula para outros cursos, dava aula na graduação, no ensino superior, mas a rede social me permite isso aqui também, as plataformas digitais. Se eu não tivesse as redes sociais, olha a possibilidade legal. Se eu não tivesse essa possibilidade da tecnologia aqui no meu estúdio, vocês não estariam me assistindo.
Eu não estaria no Rio de Janeiro falando com pessoas do Espírito Santo. Eu tenho alunos do Brasil inteiro. Então, as tecnologias, né, de informação e comunicação, ou tecnologias digitais de informação e comunicação, que é essa sigla aqui, que talvez vocês não conheçam, TEDx ou TICS, né, você vai demandar do professor, né, um domínio, né, uma habilidade de manusear tecnologias em prol de práticas que vão estimular a autonomia, a criticidade, né, vai estimular também com os alunos ali o uso consciente, né, vai ajudar os alunos a interpretar esses dados, a contextualizá-los. Então, utilizar essas tecnologias de informação e comunicação, né, vai no sentido de contextualizar a vida cotidiana dos alunos, porque essa é a linguagem que eles falam, gente. É isso que eles estão falando diariamente. E a escola, muitas vezes, ela deixa de ser atrativa, porque a gente chega com um giz e os alunos estão falando de tecnologia, eles querem usar o celular. Aí você vai falar assim, mas eu preciso de informação. Beleza, preciso de informação. Mas tem muitas coisas que a gente precisa fazer que dá para fazer com simples tarefas na internet. Eu acabei de fazer com vocês. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e pedi para que vocês fossem lá marcar. Essa é uma possibilidade. Você pode usar o Google Forms, você tem várias plataformas que vocês podem utilizar aí, né, para fazer ferramentas de uso colaborativo, fazer um portfólio, fazer um blog, sei lá. Vocês podem pensar em várias ideias. Né? Eu também sou militar, como eu disse, e tenho um projeto social no meu quartel. O que eu fiz foi criar um Instagram das crianças. Gente, vocês se surpreendem quando vocês colocam as crianças dentro do protagonismo. Mas eu não vou dar conta do currículo. Eu sei que tem esse desafio também. Né? Todos esses dilemas eu já vivi e sei muito bem como que é, de dar conta de um currículo. Mas, às vezes, é aquela prática pedagógica diferenciada, reflexiva, dialógica, que vai debater, né, a pluralidade de ideias, vai possibilitar uma intervenção e uma alteração nas mensagens da internet, né? Vai tirar ali de uma visão hierarquizada, né, dessa relação professor-aluno. O aluno, de repente, vai criar essa conexão com você. Então, o papel do professor é se aproximar, conhecer esse mundo eletrônico. Johnny, mas eu não tenho tempo. Eu sei que vai dar trabalho, mas eu tenho certeza que a sua prática pedagógica pode muito ser enriquecida, né, diante desse cotidiano ali. Ouça os seus alunos. Eu aprendo muito com os meus alunos lá do projeto. Eu lembro que eu fiz uma atividade com eles sobre racismo. E aí eles queriam falar sobre a temática do Vinícius Júnior. Gente, eu pedi para eles pesquisarem olha só o que eu fiz. Pedi para eles pesquisarem uma notícia em que tinha um caso de racismo que eles achavam que poderia ser trabalhado. E nesse sentido, a gente discutiu isso. Gente, foi ótimo. Porque eles sabem muito. Se você parar para ouvir, né, o que eles trazem, eles vão te dando direções. Aí eles falam de um filme, aí eu já trouxe o filme o livro do Menino Laço de Fita, né? A Menina do Laço de Fita, para poder trabalhar, né, com eles a questão do cabelo, da identidade, né? Então tem toda essa temática. E outra coisa, hoje eles estão imersos no que a gente hoje tem cada vez mais utilizado, que é a inteligência artificial. Né? Então hoje a gente não pode deixar de pensar, né, como vai ser o futuro da educação diante da inteligência artificial. E aí eu faço mais um convite para vocês. Como eu disse, eu não ia conseguir explorar tudo, mas eu vou deixando alguns ganchos. Eu fiz uma live falando sobre isso. Essa professora Camila, ela é minha amiga do doutorado, né, ela já concluiu a tese dela. Percebam o seguinte, ela já estava pesquisando em inteligência artificial há 5 anos, né, desde a época do mestrado. E agora ela concluiu o doutorado no meio desse boom do ChatGPT. Então a gente fez uma discussão bem interessante, falando sobre o futuro da educação e como que é o hoje da educação diante da inteligência artificial. Então, eu quero pegar uma frase do Morin, que fala assim, Edgar Morin, ele fala que a internet também está começando a provocar mudanças profundas na educação. Né? Isso a gente parece muito óbvio. Mas as tecnologias, elas permitem um novo encantamento da escola. Então, eu queria que vocês ficassem com essa imagem, com essa ideia do encantamento. As tecnologias, elas podem levar, né, ao encantamento. Né? Vão possibilitar com que os alunos possam conversar, pesquisar entre os alunos, com os pais, né, e com pessoas da mesma cidade, do país, do exterior. De repente, gente, a tecnologia ela pode levar você a visitar bibliotecas no mundo inteiro, de dentro de casa. Você pode hoje fazer cursos em Harvard, de dentro de casa, e às vezes gratuitos. Muita gente não sabe. Então, assim, dependendo de como você pode fazer a sua visita, você pode visitar um museu de dentro de casa, pela internet. Então, assim, existem várias possibilidades, né? E essa possibilidade de um encantamento é o que eu quero deixar como minha mensagem. A gente já está encerrando, e para encerrar, eu queria deixar
uma frase, um texto sobre o lugar de gente, né? Então, que lugar é esse de gente que a gente está pensando, né, para a escola? Então, Paulo Freire já vai falar em lugar de gente isso aqui. O lugar que se faz amigos não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. Escola é, sobretudo, gente. É importante a gente ficar com essa mensagem, né? A escola não é só um prédio, uma sala, o currículo que eu tenho que ser trabalhado. Mas a escola é, sobretudo, gente, pessoas. E aí Paulo Freire diz o seguinte: gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. Importante na escola não é só estudar. Perceba que ele está falando que não é só, tá? Não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar um ambiente de camaradagem, um ambiente seguro, acolhedor, é conviver e se amarrar nela. Então, Paulo Freire vai trazer essa ideia de se amarrar na escola. Olha que imagem linda, né, para a gente fechar a nossa conversa. Essa é a foto, né, que foi publicada pensando na Elizabeth Tenreiro, aquela professora que faleceu, né, num atentado também. Numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, escrever, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, essa é a grande mensagem que a gente pode levar, né? Que a gente possa ter uma educação, uma escola, que seja lugar de gente e não de violência, né? Gente, assim eu encerro a minha participação com vocês. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. No início eu falei para vocês que eu trabalho com um projeto que envolve aqui a preparação para concursos, mas eu fico à disposição para tirar dúvidas. Eu tenho várias postagens lá, várias lives que trazem temáticas como a temática antirracista. Então, eu comecei a perceber que o meu canal podia ter essa possibilidade, né? Trazer essa dimensão de formação continuada. E muitas das vezes eu não tenho muito público, mas ainda assim eu torno o espaço do Mentorizar como um espaço de resistência, de formação continuada. Porque o público do concurso ele quer a questão, né? Ele quer a resposta de uma possível questão. Mas o Instagram, né, todas as minhas redes sociais estão aqui para você acessar. E aí, qual é o pedido que eu faço, né? Como que você vai retribuir o meu trabalho hoje? Obviamente que eu não fiz nenhuma cobrança sobre a minha participação aqui. Então, o que eu peço é que vocês sigam o meu Instagram. Só em seguir o meu Instagram, marcar lá, comentar, fazer um print dessa nossa conversa aqui hoje, né, dizer como foi legal, divulgar para uma outra pessoa que é concurseira, né? Então, é muito importante também vocês ajudarem as pessoas que estão nessa temática, né? Porque, assim, o ambiente virtual ele é um mundo com muitas opções. Então, ter espaços de confiabilidade, de pesquisas acadêmicas, né, embasadas ali, é uma possibilidade para a gente pensar também, né? E eu queria só fechar aqui dizendo para vocês que, embora a gente não tenha aqui concluído, chegado a esse ponto, a minha pesquisa, queria falar rapidamente da minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado é sobre o processo de implementação das escolas cívico-militares no Rio de Janeiro. Então, eu uso o referencial das representações sociais, né, de que a gente imagina que né, para pensar a implementação da política. Então, a gente não tem muitas pesquisas aqui no Rio de Janeiro, nesse contexto dessa política, e eu pretendo trazer essa temática mais para as redes sociais. Então, eu acho que é interessante também vocês entenderem esse processo de militarização, porque muitas vezes esse processo de militarização das escolas ele é apontado como uma solução fácil, né? A solução mais rápida. E isso dá margens, por exemplo, para processos sem licitação, né? Processos que vão levar em conta, por exemplo, soluções fáceis, como botar a catraca. A gente acabou de ver aqui que não é essa a solução. É um fenômeno multicausal, né? Então, que vai demandar muitas informações, muitas análises. E aí a gente tem também, por exemplo, a ideia de psicólogos clínicos, né? Então, a ideia de psicólogos também pode ser uma proposição. E aí, essa proposição, né, colocada ali como uma solução... alguém está falando aqui, Johnny, poderia colocar seu e-mail por aqui, o endereço do Instagram? Olha, eu já coloquei aí a rede social, boto aqui de novo, mas não tem problema não. É @mentorizar, tá? Não tem erro. Gente, chegar ao meu projeto é fácil, tá? Mentorizar, você acha tudo mesmo. Jogou no Google Mentorizar com Z, acha meu nome lá. Acha no Instagram, o e-mail é mentorizar.oficial@gmail.
mas aí eu coloco aqui no finalzinho depois. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, muitas das vezes psicólogos são apontados como solução. Só que o trabalho, né, de um psicólogo escolar, ele não é só fazer uma análise clínica. Ele vai pensar em estratégias mais complexas. Né? Então, eu acho importante a gente destacar isso, porque quando a gente tem um atentado, logo em seguida, né, vem proposições, né, no sentido de trazer soluções rápidas. Então, eu acho importante a gente destacar isso. E eu queria fazer o último convite. Esse último convite é para vocês se aprofundarem nessa temática. Né? Eu vou aproveitar e passar aqui o meu Instagram, que tem pessoal pedindo aqui. Essa temática foi explorada como uma das maiores especialistas na área, que é a professora Thelma Vinha, da Unicamp. Ela é uma parceira da rede, né, da qual eu participo, a rede de militarização das escolas. E ela pesquisa justamente essa coisa das violências nas escolas. E eu fiz uma live, gente. Violência extrema nas escolas, um problema a ser enfrentado. Então, essa live ela vai dar continuidade, né, naquilo que a gente está falando. É óbvio que eu não esgotei, tem muitos elementos. Ela é uma especialista, ela, inclusive, é sempre chamada na BBC, na CNN, na Globo, no Fantástico. Ela é uma das maiores especialistas do Brasil. É uma grande amiga. Foi muito difícil conseguir uma agenda, né, com ela, mas eu consegui. E é uma live que vai aprofundar muito. Foi feito no dia 15 de maio, né? E está lá disponível no nosso Instagram, né, o link também, um card lá, mas no canal do YouTube está também disponível. Então vocês podem se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o que a professora Thelma Vinha. Ela faz parte do Instituto de Estudos Avançados, né, da Unicamp. Para quem tiver interesse, né, nessa temática, esse instituto, ele é um instituto que tem uma pesquisa sobre esse contexto da violência nas redes sociais, nas mídias, né? Então, esse Instituto de Estudos Avançados, lá da Unicamp, ele tem sido muito citado em pesquisas acadêmicas. E a Thelma Vinha é uma das maiores referências. A Miriam Abramovay também, uma outra professora lá da nossa rede, né, que traz muitas informações. Então, é muito importante a gente pensar isso aí. Eu queria agora fazer um print, né, da imagem de vocês aí, para poder mandar para o Washington, para todo mundo, para vocês divulgarem, falar como é que foi. E eu queria abrir também, se for possível. Fala aí, Luiz Carlos. Dois prints. Tem uma lista de presença rolando para vocês aí da formação continuada. E eu queria também deixar aberto aí para alguma pergunta, de repente, que a gente consiga... eu sei que vocês têm um tempo limitado, mas que a gente possa trazer e discutir aqui. Tá bom? Estou à disposição para outras possibilidades também. O professor Luiz Carlos vai falar alguma coisa? Não? Não sei. Não, né? Não, tá, eu pensei que ele... Já falei demais por hoje. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço. Tá jóia. Adriana, Oi, querida. quero agradecer a Adriana, toda a equipe da MF-FLA por nos acolherem, né, nesse momento formativo. Quero agradecer o professor Johnny, acho que isso amplia nesse dia o nosso entendimento, né, a importância de estarmos atentos a esse ambiente virtual, essa ideia, porque o que tem acontecido, e às vezes a gente tem percebido, que é um afastamento desse universo virtual. Sim. Por medo, por desconhecimento, e a gente acaba não conseguindo trazer isso como ferramenta de trabalho, como implementação para o nosso aluno, achando que a gente o tempo todo está correndo risco, né? Muito esclarecedor, muito boa o posicionamento, e precisamos repensar algumas coisas e caminhar, né, aqui nesses processos de formação. Muito obrigado, Johnny, eu achei muito bom, viu? Obrigado aos companheiros aí, meus professores, pedagogos, a turma que está com a gente, os estagiários, todo mundo. Foi muito bom, um tempo excelente com vocês. Um abraço. Eu não consegui fazer a assinatura, não, da presença. Por quê?
Qual o problema que dá? Não está abrindo para mim assinar. Vai abrir. Os meninos estão postando lá no link do WhatsApp, aí dá uma olhada lá que você vai Eu conseguir. também ainda não. Tá Pode, bom, obrigada. não precisa colocar o institucional, pode colocar qualquer e-mail que vai passar, tá bom? Tá institucional, mas pode colocar qualquer e-mail lá que não vai ter problema não, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Washington. Tchau, Tá, gente. vou- Não sei se a gente já está encerrando. Eu queria dizer que eu vi um rapaz aqui que tem a mesma grafia do meu nome. Isso já é uma curiosidade. Meu xará aí, Johnny Pederzini. Johnny, Verdade. você é uma raridade, porque assim, escrever o nome como o meu, isso aí são casos muito raros, né, que a gente encontra por aí. É a professora de geografia do Vespertino do FLA, Johnny. Professor Johnny, gratidão, viu, pela palavra de hoje. Como eu falei, tá ruim para mim aqui a câmera, né? Mas tô bem. Ah, história, ele tá me corrigindo ali, história. Foi mal, professor. São muitos, são 3 turnos no FLA. Vamos lá. Agradecer a você pela palavra, excelente esclarecimento. Assim, e nesse momento, principalmente aqui no Estado do Espírito Santo, né, nós estamos vivendo cada dia com mais dificuldade com esses alunos, né, com as famílias desses alunos, e a fala da professora ali que vai contribuir muito no chat com o Enem para a filha dela, realmente muito esclarecedor. Eu, infelizmente, estou com essa dificuldade, nem está me aparecendo direito aí, né? Mas gostei muito da formação, muito esclarecedora, muito tranquila. Sua fala, assim, a gente ouve, dá vontade de ficar aqui ouvindo a manhã inteira. Eu já me coloco à disposição, Adriana, para a gente fazer uma outra oportunidade, porque eu vejo que tem muitas pessoas aqui. Então, eu gosto muito de fazer com dinâmicas, né? A minha ideia era ver vocês todos num lugar, no espaço físico, e a gente fazer uma conversa. De repente, a gente pode pensar sobre... Bora! Vamos marcar a próxima escola. Quando eu estiver no Espírito Santo, a gente marca isso aí. Mas a gente pode pensar, de repente, em fazer uma apresentação, uma conversa, uma formação continuada, né, sobre o processo de militarização nas escolas, que é o tema da minha tese. Eu acho que, de repente, pode ser uma curiosidade e que está totalmente conectado, né, a essa ideia da violência. Né? Como eu disse, acaba sendo uma proposição. E muitas vezes a gente não conhece, acha que é a mesma coisa. Uma escola militarizada da PM e uma escola cívico-militar. Tem nuances nessa história toda. A gente pode, de repente, pensar numa outra oportunidade. Fica o convite, vem conhecer o bebê da Sara e almoçar na Ilha das Caieiras. Pode deixar. Tá ótimo, então. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fica à disposição. Qualquer coisa é só chamar lá no Instagram. Tchau, tchau. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.